vamos falar sobre o diagnóstico laboratorial de distúrbios hemorrágicos. Em aulas anteriores, nós já discutimos a importância de se entender o processo de formação, de desenvolvimento e de maturação dos elementos figurados do sangue, que é a hematopoiese. Nós também já discutimos bastante a respeito do hemograma, os principais parâmetros do hemograma, e relacionamos esse exame com algumas patologias, como as anemias e os processos infecciosos. Mas o hemograma ele também pode ser utilizado como um exame de triagem para as doenças tromboembólicas e para as doenças hemorrágicas. Então, o nosso enfoque aqui hoje vão ser os distúrbios hemorrágicos, mas nós precisamos ter em mente que o hemograma e o coagulograma, que é um outro exame que nós vamos discutir hoje, eles também podem ser utilizados para investigação das doenças tromboembólicas. Quando nós falamos dos distúrbios hemorrágicos, estamos falando daquela tendência do paciente a ter um sangramento excessivo. Esse sangramento excessivo, ele pode ser de origem hereditária ou adquirida, e ele vai ser contido por um fenômeno que nós conhecemos como hemostasia. A hemostasia é a capacidade do nosso corpo de manter o sangue fluido, sem hemorragia e sem trombose. Nós temos a hemostasia primária, cujos principais responsáveis são as plaquetas, que vai ser aquele mecanismo de estancar o sangramento pela ação das plaquetas, e nós temos a hemostasia secundária, que é a formação da rede de fibrina. Então, aqui nós temos a ação daqueles fatores da cascata de coagulação, para no final formar a rede de fibrina. No fenômeno da hemostasia, nós temos então dois eventos opostos acontecendo. Primeiro, no caso de uma lesão, nós temos o fenômeno da coagulação, que vai ser a formação do coágulo inicialmente pela agregação das plaquetas no local onde ocorreu a lesão, e aí nós chamamos de hemostasia primária. Em seguida, nós vamos ter a atuação dos fatores de coagulação, e aí nós temos a formação de uma molécula que é a trombina, que vai ser responsável pela conversão do fibrinogênio em fibrina. E aí nós temos então a hemostasia secundária, com a formação da rede de fibrina, estancando aquele sangramento provocado pela lesão. Por outro lado, nós temos o fenômeno da fibrinólise, porque essa rede de fibrina, esse coágulo que foi formado, precisa posteriormente ser dissolvido, assim que as nossas células conseguem se regenerar e fechar aquela lesão. Então, essa fibrina aqui, ela vai ser removida pelo processo de fibrinólise. Então, a plasmina vai ser a molécula responsável pela dissolução do coágulo, durante o processo ali da fibrinólise, para que o nosso sangue ele se mantenha fluido. O fenômeno da hemostasia secundária, ele pode ser didaticamente explicado pela cascata da coagulação. Hoje nós já temos algumas outras propostas, alguns outros modelos para explicar a hemostasia secundária, mas a forma clássica de se explicar é por meio da cascata da coagulação. Entendendo a cascata da coagulação, posteriormente fica mais fácil entender as novas propostas que estão sendo colocadas a respeito da hemostasia secundária. Então, a cascata da coagulação, a gente considera que ela tem dois ramos. A gente tem a via intrínseca e a via extrínseca. Essas duas vias aqui, elas vão convergir para uma via comum final. E, no final das contas, aqui, o objetivo é a transformação da molécula de fibrinogênio em fibrina através da atuação de vários fatores de coagulação. Então, quando um profissional de saúde vai investigar um distúrbio da coagulação, ele precisa fazer essa investigação por passos. Ele vai pedir alguns marcadores laboratoriais, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial, para poder avaliar via extrínseca e via intrínseca da coagulação. Então, quando o médico pede inicialmente o tempo de protrombina, ele vai avaliar a via
extrínseca e a via comum. E quando ele pede o tempo de tromboplastina parcial, ele vai estar avaliando a via intrínseca e a via comum da coagulação. Então, cada marcador laboratorial ele vai estar relacionado com alguns fatores da coagulação diferentes. E é dessa forma que a gente consegue entender aonde que está o problema que está levando ao distúrbio hemorrágico daquele paciente ali. O hemograma, nessa situação dos distúrbios hemorrágicos, ele vai mostrar se o paciente está anêmico e ele também vai dar para a gente a informação a respeito da contagem de plaquetas. Então, é muito importante, além do coagulograma, além desses marcadores que avaliam a via extrínseca e intrínseca da coagulação, a solicitação também do hemograma para a gente poder avaliar a questão da anemia e da contagem de plaquetas. Eu coloquei aqui alguns exemplos de doenças tromboembólicas e doenças hemorrágicas para poder lembrar que distúrbios da hemostasia, eles podem levar a situações de sangramento, mas eles também podem levar a situações de tromboembolia. O nosso foco hoje vai ser aqui nas doenças hemorrágicas. Então, nós vamos falar das púrpuras, das hemofilias, de sequelas de doenças infecciosas, doenças hepáticas, da plaquetopenia pós-quimioterapia, diminuição das plaquetas pós-quimioterapia, que são patologias que vão levar a distúrbios hemorrágicos. Mas nós precisamos nos lembrar que nós também temos alterações na hemostasia que podem levar a doenças tromboembólicas. Didaticamente, a gente costuma falar que as doenças hemorrágicas podem ter 3 origens diferentes. As doenças hemorrágicas podem se originar de problemas vasculares estruturais, podem se originar também da falta ou da disfunção das plaquetas e podem ainda se originar da deficiência ou disfunção dos fatores da coagulação. Além dessas 3 origens, a gente também precisa se lembrar que as doenças hemorrágicas, elas podem ser hereditárias ou adquiridas. Então, independente da origem, se é de problemas vasculares, se é falta de disfunção de plaquetas, se é alguma deficiência de fator de coagulação, qualquer uma dessas 3 origens pode ser hereditária ou adquirida. Eu coloquei aqui alguns exemplos de patologias que são originadas devido a problemas vasculares estruturais. Como eu falei com vocês, essas patologias podem ser hereditárias ou adquiridas. Então, nós temos aqui 2 exemplos de patologias hereditárias que ocorrem devido a problemas vasculares estruturais. Então, nós temos, por exemplo, dilatação das arteríolas, dos capilares, levando a sangramentos locais, e isso daí é uma patologia hereditária, a teleangiectasia hemorrágica hereditária. Nós temos também alguns problemas hereditários relacionados à molécula do colágeno, que levam a uma molécula mais frágil, e aí ela não consegue suportar adequadamente a parede dos vasos. As paredes elas ficam mais sensíveis a lesões. É uma outra patologia hereditária devido a um problema vascular estrutural. E como exemplo de um problema vascular estrutural adquirido, a gente tem a púrpura alérgica, que é uma inflamação e um aumento da permeabilidade vascular, que vai ser causada ali por uma resposta imunológica normal do paciente. Coloquei aqui agora alguns exemplos de patologias relacionadas à falta ou disfunção das plaquetas. Então, nós temos vários problemas hereditários que podem causar distúrbios das plaquetas, como a doença de von Willebrand, nós temos doença hemorrágica hereditária, doenças plaquetárias hereditárias. E como exemplo de patologias adquiridas, a gente tem aí diminuição da produção de plaquetas pela medula óssea. A gente tem a púrpura trombocitopênica autoimune, que é a destruição das plaquetas por autoanticorpos do paciente. Alguns medicamentos eles podem levar à diminuição da produção das plaquetas, como por exemplo os derivados da sulfa levam à diminuição da produção das plaquetas.
Nós temos medicamentos como a aspirina, os anti-inflamatórios não esteroidais, que eles podem inibir a função das plaquetas. Então, não diminui a contagem de plaquetas, mas ele inibe a função das plaquetas. Diversas doenças como HIV, doenças hepáticas, insuficiência renal, leucemia, mieloma múltiplo, são várias patologias que podem causar diminuição da contagem de plaquetas por diferentes mecanismos. Outro exemplo que nós temos de patologia adquirida é a questão das transfusões de grande quantidade de sangue, porque a vida das plaquetas ela é limitada ali no sangue estocado. E pacientes também que passam por cirurgias com derivação cardiopulmonar, a gente também vai ter que as plaquetas são ativadas e elas podem se tornar deficientes ali no respirador. Por último, nós temos aqui patologias hereditárias e adquiridas originadas da deficiência ou da disfunção de fatores da coagulação. Então, a gente tem, por exemplo, como exemplo de patologia hereditária a hemofilia A, que é a deficiência do fator 8 da coagulação. Então, essa hemofilia ela é um distúrbio hereditário que está ligado ao cromossomo X. Vai afetar principalmente os homens, porque os homens têm um único cromossomo X. E as mulheres elas vão ser portadoras dessa hemofilia A. Os sangramentos eles podem ser graves ou eles podem ser moderados. Vai depender do nível de fator 8 da corrente sanguínea do paciente. Se o paciente tiver um nível muito baixo do fator 8 de coagulação, ele vai ter sangramentos graves desde o nascimento. E se for uma deficiência moderada de fator 8, o sangramento ele vai ocorrer durante cirurgias, durante procedimentos odontológicos. Então, a quantidade de fator 8 na corrente sanguínea, ela vai determinar se essa doença ela é de gravidade moderada ou intensa. Então, nós temos outras patologias hereditárias aí como exemplo, a doença de von Willebrand, também afeta ali, fatores da coagulação. Nós temos também hemofilia B, né? Outras doenças hereditárias, deficiências isoladas ali de fator 2, fator 5, fator 7. E como exemplo aqui de patologias adquiridas, a gente tem doenças hepáticas, deficiência de vitamina K. Essa deficiência ela pode acontecer, por exemplo, por má absorção das gorduras. A gente sabe que a vitamina K é uma vitamina lipossolúvel. Então, se o indivíduo tem uma má absorção de gorduras, ele pode ter uma deficiência da vitamina K e, com isso, uma disfunção lá nos fatores da coagulação. Alguns venenos de cobra também levam à alteração nos fatores da coagulação, alguns tipos de câncer. Alguns inibidores, que são anticorpos contra fatores da coagulação, medicamentos anticoagulantes como a heparina, varfarina, que são medicamentos que são utilizados para prevenção e tratamento das tromboses, algumas infecções bacterianas, coagulação intravascular disseminada, que é aquela ativação intravascular dos fatores da coagulação e da fibrinólise. Isso daí pode levar a microtromboses, consumo de fatores e, consequentemente, sangramento. Então, tem muitas causas, né? Pode ter infecções, câncer, distúrbios obstétricos, várias situações aí que podem levar à disfunção dos fatores da coagulação. Nós temos, então, uma série de marcadores laboratoriais que o profissional de saúde pode solicitar para poder investigar um distúrbio da coagulação. Então, eu listei aqui alguns marcadores laboratoriais que o médico pode solicitar, desde o hemograma, que é um exame de rastreamento que vai avaliar quantidade de hemácias, a forma das hemácias, vai dar para a gente também a contagem de plaquetas, a hemoglobina, o hematócrito. Então, nós podemos usar o hemograma para avaliar distúrbios da coagulação. Nós temos os fatores da coagulação, a gente consegue dosar vários fatores da coagulação, verificar a atividade desses fatores. Temos o dímero D. Então, vários marcadores laboratoriais que nós podemos usar para poder investigar essas patologias. A gente não deve, então, pensar que o coagulograma é o único exame laboratorial utilizado para avaliação dos distúrbios hemorrágicos.
além do coagulograma, além de associar o coagulograma com o hemograma, nós temos outros marcadores. A gente tem fibrinogênio, vai medir a quantidade dessa proteína aqui lá no sangue para poder avaliar o sangramento. Nós temos testes de agregação plaquetária. Tem vários outros marcadores que nós podemos utilizar para poder diagnosticar patologias hemorrágicas. A contagem das plaquetas é um exame muito importante para a gente poder avaliar os distúrbios hemorrágicos. A gente já entendeu que as plaquetas estão relacionadas com a hemostasia primária, com a formação daquele tampão plaquetário inicial para poder impedir que o sangramento no local da lesão continue ocorrendo. Então a gente precisa entender a estrutura da plaqueta e como que essa molécula vai estar alterada em diferentes patologias. As plaquetas, então, elas são os componentes de destaque lá na hemostasia primária. Quando a gente tem uma lesão em algum vaso, vai acontecer a vasoconstrição, que vai ser mediada ali por um espasmo no local, e aí nós vamos ter em seguida a adesão plaquetária. As plaquetas que estão circulando ali na corrente sanguínea, elas vão se aderir ao subendotélio, porque as fibras de colágeno, elas foram expostas no sítio da lesão. E aí a gente tem lá na membrana plaquetária, nós temos receptores para as moléculas de colágeno. Quando essas moléculas de colágeno que foram expostas, elas entram em contato com esses receptores na superfície da plaqueta, as plaquetas entendem que é o momento de iniciar o processo de adesão. Então, essa ligação do colágeno com esses receptores na membrana das plaquetas, ela é estabilizada pelo fator de von Willebrand, que é uma proteína circulante produzida pelas células endoteliais. Depois, então, de ocorrer a adesão plaquetária, a gente vai ter a segunda etapa ali da hemostasia primária, que é a ativação. Então, na ativação, as células elas vão degranular, elas vão emitir pseudópodos e vão ganhar a capacidade de se agregar umas às outras. Então, nós temos várias substâncias que vão levar à ativação plaquetária, o colágeno, a trombina, a epinefrina, o ADP. Todas essas moléculas aqui elas vão se ligar a receptores na membrana das plaquetas e vão contribuir para essa etapa da ativação plaquetária. As plaquetas ativadas, elas vão liberar, então, moléculas de tromboxana 2, que é uma molécula derivada lá do ácido araquidônico, e elas também vão liberar mais moléculas de ADP, que é para poder amplificar esse processo de ativação plaquetária. Então, logo em seguida, a gente vai ter a agregação plaquetária, que é a terceira etapa. Na terceira etapa, então, de agregação plaquetária, as plaquetas vão se ligando umas outras, e aí, para isso, a gente vai ter as glicoproteínas, glicoproteína 2, glicoproteína 3, trabalhando, e aí essas moléculas elas vão usar como ponte o fibrinogênio circulante, para poder fazer a adesão plaquetária. Essa hemostasia primária, ela é suficiente para poder estancar o sangramento se a gente tiver uma lesão vascular pequena, mas é um tampão instável, por isso que a gente precisa dos fatores de coagulação e da hemostasia secundária, para aí sim fazer uma rede mais coesa e impedir que aquele sangramento continue se propagando. Então, qualquer alteração genética que leve à deficiência nos receptores que estão lá na membrana das plaquetas pode levar o indivíduo a desenvolver um distúrbio hemorrágico, nesse caso aqui, nesse exemplo, devido a um problema na hemostasia primária. Então, por exemplo, se a gente tem uma deficiência lá nos receptores para o fator de von Willebrand, esse fator circulante ele não consegue se ligar nas plaquetas, que o receptor está com problema, então nós não vamos ter uma estabilização daquela adesão plaquetária. Com isso, a hemostasia primária ela não vai ocorrer de forma eficaz e nós vamos ter como consequência o sangramento. Então, nós temos vários receptores diferentes na membrana das plaquetas
e deficiências nesses receptores podem levar a eventos de sangramento. Então, de forma bem resumida, ali na hemostasia primária, a gente tem alteração da forma das plaquetas, nós temos a agregação plaquetária, aquela formação daquela coesão entre as plaquetas, nós temos produção de produtos lipídicos que vão estimular ou que vão inibir a ativação plaquetária, temos secreção do conteúdo dos grânulos plaquetários, as plaquetas elas secretam substâncias que estão envolvidas na hemostasia primária, e nós temos em seguida a reorganização da membrana naquele local onde ocorreu a lesão. Na hemostasia secundária, nós temos então a cascata da coagulação entrando em ação, e o objetivo dessa cascata da coagulação vai ser a estabilização do trombo plaquetário, aquele trombo que foi formado lá durante a hemostasia primária. Então, nós precisamos, para isso, transformar a molécula de fibrinogênio em fibrina. Na cascata da coagulação, nós temos então várias enzimas, que nós falamos que são enzimas proteolíticas. Essas enzimas estão presentes na corrente sanguínea na sua forma inativa, e elas precisam então ser convertidas na forma ativa e vão desencadeando reações em cadeia. Uma vai ativando a outra até que a gente consiga transformar a molécula de fibrinogênio em fibrina. Como eu falei para vocês, nós temos outros modelos mais atuais para poder explicar essa cascata da coagulação, mas é muito importante que vocês entendam quais são os fatores da coagulação ligados à via intrínseca e à via extrínseca, para entender depois a utilização dos marcadores laboratoriais. Então, nós temos aqui a protrombina, que nós falamos que é o fator 2 da coagulação. Quando ela é ativada, a gente tem a formação da trombina. Trombina é o fator 2 ativado e vai ser responsável pela conversão do fibrinogênio plasmático em fibrina. O fibrinogênio é chamado de fator 1 da coagulação. Então, todos esses fatores de coagulação, todas essas enzimas proteolíticas, elas são sintetizadas nos hepatócitos, que são as células lá do nosso fígado. E nós temos alguns fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K. Quem que são eles? São o fator 2, que é a protrombina, o fator 7, o fator 9 e o fator 10. Esses fatores são dependentes de vitamina K e, por isso, eles são inibidos pelo medicamento varfarina. Nós temos também um outro fator que é muito importante, que é o fator 8. Nós falamos que é o fator anti-hemofílico, que ele precisa ser estabilizado pelo fator de von Willebrand para não ser degradado na circulação sanguínea. Eu não vou entrar em detalhes aqui no mecanismo da cascata da coagulação, mas é muito importante que se entenda que a gente tem via intrínseca, via extrínseca e diferentes fatores da coagulação envolvidos em cada uma dessas vias. A gente também precisa entender que essas duas vias se convertem para uma via comum para poder finalmente depois ocorrer a formação das moléculas de fibrina. Uma outra observação muito importante é que a gente precisa se lembrar que, além de estar acontecendo o processo de hemostasia secundária, paralelamente nós temos o processo de fibrinólise acontecendo no nosso corpo, que é aquele processo para poder restabelecer o fluxo sanguíneo. Então, o nosso sistema fibrinolítico, ele, ao mesmo tempo que está sendo formado o trombo para o controle do sangramento, vai ser iniciado ali um processo para o controle da trombose excessiva, para poder dissolver o coágulo, para restaurar a integridade vascular. Então, nós temos liberação de várias moléculas pelo sistema fibrinolítico e essas moléculas elas têm capacidade de degradar esses polímeros de fibrina formados. Quando esses polímeros de fibrina são degradados, a gente tem como origem aqui os dímero D, que também são marcadores laboratoriais utilizados para avaliar distúrbios hemorrágicos.
Nesse processo de fibrinólise, então, nós vamos ter envolvimento ali de plasminogênio, que é o precursor da plasmina. A plasmina, então, é que vai ser responsável por decompor a molécula de fibrina lá no trombo. E com isso, então, a gente vai ter a formação do dímero D. Os distúrbios hemorrágicos, eles podem ser classificados, a grosso modo, de acordo com o sistema que está envolvido na sua causa. Então, o paciente com sangramento, ele pode ter esse sangramento devido a distúrbios das plaquetas ou distúrbios da coagulação. E cabe ao médico solicitar marcadores laboratoriais e investigar para descobrir a causa desse sangramento. O paciente, então, que tem, por exemplo, um defeito na hemostasia primária, algum distúrbio relacionado com as plaquetas, ele vai apresentar um sangramento superficial envolvendo a pele ou as membranas mucosas e vai apresentar sinais como as petequias, o sangramento nas mucosas, os hematomas. Normalmente, esse sangramento que acontece nos pacientes com alteração da hemostasia primária, ele vai acontecer imediatamente depois do trauma e não vai recorrer após a parada. Agora, o paciente que tem defeito lá na hemostasia secundária, né, como por exemplo aqui o paciente com hemofilia, aqui nesses defeitos da hemostasia secundária, a gente já vai ter um envolvimento de tecidos mais profundos. Então, a gente vai ter como resultado ali a formação de hematoma intramuscular, de hemartrose, hemorragias diversas, né? Hemorragia cerebral, hemorragia gastrointestinal. Então, as hemartroses, por exemplo, aqui, hemartrose é uma condição que se manifesta quase que exclusivamente nos pacientes com hemofilia e com von Willebrand tipo 3, que é uma deficiência mais grave. Quando a gente fala desses defeitos na hemostasia secundária, o sangramento do paciente ele pode acontecer algum tempo depois do trauma. Isso daí vai evidenciar para a gente a inabilidade do tampão plaquetário ser estabilizado de forma correta. Então, ocorre a formação daquele tampão plaquetário lá da hemostasia primária. A hemostasia primária está funcionando de forma eficaz, mas como o paciente tem um defeito nos fatores da coagulação, é um distúrbio lá na hemostasia secundária, a estabilização desse tampão ela não vai acontecer. Uma outra observação importante com relação a esses distúrbios é que às vezes uma doença congênita ela só vai ser percebida lá na idade adulta, devido à falta de eventos que exigem mais da hemostasia e às vezes devido à inexistência da história familiar da doença. Então, as doenças, esses distúrbios hemorrágicos, eles podem ser hereditários, mas podem também ocorrer, por exemplo, aqui hemofilia, a gente pode ter hemofilia acontecendo por novas mutações que não foram herdadas nem do pai nem da mãe, né? Um exemplo de uma patologia que pode ser descoberta tardiamente é a doença de von Willebrand, que pode ser diagnosticada na adolescência, quando chega ali na fase da menstruação, e aí aquela menina apresenta um sangramento vaginal intenso, um sangramento vaginal prolongado. Se é uma criança, uma adolescente que não tem história de extração dentária, ela não passou por nenhuma situação que exigisse da hemostasia. E aí você só vai descobrir a existência daquela doença congênita quando ocorre uma situação que exige do sistema da hemostasia daquela pessoa. Para que a gente possa fazer a avaliação dos distúrbios hemorrágicos, existem uma série de marcadores laboratoriais e eu separei aqui alguns desses marcadores para a gente discutir um pouquinho. Então, coloquei aqui 3 provas básicas da coagulação: tempo de sangramento, tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada, para a gente poder conhecer um pouco a respeito desses marcadores. O tempo de sangramento, ele é um exame utilizado para poder medir a formação do tampão plaquetário, aquela primeira etapa da coagulação, a hemostasia primária. O valor normal do tempo de sangramento é de 4 a 7 minutos. Em algumas patologias, ele vai estar prolongado. Quais patologias? Doença de von Willebrand, deficiência de fator 5, de fibrinogênio,
Defeitos funcionais das plaquetas podem alterar o tempo de sangramento. Utilização de alguns medicamentos, por exemplo, o ácido acetilsalicílico altera o tempo de sangramento. Então, qualquer situação que altere quantidade ou função das plaquetas vai alterar o tempo de sangramento, tornando-o prolongado. É muito importante, com relação a esse teste, a gente saber que se a contagem de plaqueta for menor do que 100.000, esse teste está invalidado. Então, junto com o tempo de sangramento, é muito importante o médico fazer a solicitação da contagem das plaquetas e só levar em consideração o resultado do tempo de sangramento se as plaquetas forem superiores a 100.000. A gente não utiliza esse exame como screening pré-operatório porque ele tem uma alta variabilidade devido à falta de padronização dessa técnica na maioria dos laboratórios. Então, ele é usado única e exclusivamente para avaliar a hemostasia primária. Agora, o tempo de protrombina, ele vai ser um exame utilizado para avaliar a via extrínseca da coagulação. A gente avalia os fatores 5 e 7, que fazem parte ali da via extrínseca da coagulação, e ele também avalia ali protrombina, fibrinogênio, que são, protrombina é o fator 2, fibrinogênio o fator 1, e avalia também o fator 10. Mas o fator 1, 2 e 10, eles fazem parte da via comum. Então, eles vão ser avaliados por outros marcadores também. Então, a gente costuma falar que a gente usa o tempo de protrombina para avaliação dos fatores 5 e 7, da via extrínseca da coagulação. Então, esse teste aqui, ele não vai ter o valor alterado se o indivíduo ele tiver deficiência de fator 8, fator 9, fator 11, fator 12, que são aqueles fatores lá da via intrínseca da coagulação. O que vai alterar os valores do tempo de protrombina, então? Doenças hepáticas, por exemplo, porque nós sabemos que essas moléculas, essas enzimas proteolíticas, elas são sintetizadas no fígado. Deficiência de vitamina K também vai alterar o valor do tempo de protrombina. E atualmente a gente realiza esse exame aqui e entrega o resultado por meio de um índice, que é o Índice Normatizado Internacional, INR ou RNI. Isso daí é para poder facilitar a comparação dos valores que foram obtidos em laboratórios diferentes, porque a tromboplastina, que é o reagente utilizado, pode ter diferença de um laboratório para o outro. Então, ao invés de soltar o resultado do tempo de protrombina em segundos, a gente utiliza o RNI para poder comparar resultados de laboratórios diferentes. Ele é muito utilizado para poder monitorar o uso de anticoagulantes como a varfarina, por exemplo. O terceiro marcador aqui que eu separei é o tempo de tromboplastina parcial ativada. Ele vai avaliar a maioria dos fatores de coagulação, avalia via intrínseca e avalia via comum, mas ele não avalia os fatores 7 e nem o valor 13. O tempo de tromboplastina parcial ativada, ele vai estar prolongado, por exemplo, nas hemofilias, hemofilia A, hemofilia B, e ele pode estar prolongado também quando tem anticoagulante lúpico, que aí a gente não vai ter um distúrbio hemorrágico associado. Os valores eles não são alterados com o uso da heparina. Então, ele é muito indicado para poder monitorar a terapia do paciente com heparina. Então, quando nós falamos dos distúrbios hemorrágicos, a gente vai imaginar que esses marcadores, tempo de sangramento, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina, quando eles estiverem alterados, eles vão estar aumentados. Eles podem estar normais ou aumentados. E aí vai ser a avaliação em conjunto desses marcadores com o hemograma e com mais alguns outros marcadores que vai nos levar a chegar ao diagnóstico de determinada patologia. As plaquetas, por sua vez,
elas podem estar normais, aumentadas ou diminuídas, dependendo da patologia. Então, nas plaquetas nós podemos ter diminuição, mas em distúrbios hemorrágicos a gente não vai ter diminuição de tempo de sangramento, nem tempo de protrombina, nem tempo de tromboplastina. Ou esses marcadores estão normais ou eles estão aumentados. E aí a gente precisa agora aprender a fazer a diferenciação entre essas situações. Bom, esses são os conceitos iniciais que a gente precisa ter em mente para discutir os casos clínicos, interpretar os exames laboratoriais relacionados aos distúrbios hemorrágicos. Recomendo a todos que façam uma revisão da cascata da coagulação e que compreendam muito bem quais são os fatores da coagulação que participam de cada uma das vias, via extrínseca e via intrínseca, para facilitar posteriormente a interpretação dos casos clínicos e dos resultados de exames relacionados a distúrbios da coagulação. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.